Olá, boa noite a todos. Estamos entrando aqui ao vivo pela primeira vez. Vou estar chamando aqui o nosso convidado para participar conosco aqui na nossa primeira live de estreia. É um amigo nosso muito querido, o Alexandre, que não está aparecendo aqui para mim, porque eu acho que ele tem que estar na live primeiro para que possa tá sendo chamado, né? Como eu não conheço muito desses mecanismos aqui do aplicativo, eu acho que ele tem que estar aqui para que ele possa. Eu acho que ele tem de estar aqui para que eu possa convidá-lo a participar. E se ele não vier, a gente vai bater um papo mesmo, só nós aqui, eu e vocês, e a gente vai falar sobre a hipnose cura tudo. Vamos aguardar mais um pouquinho, são 9h02, ele estava convidado para vir falar conosco às 9h, mas pode ter acontecido alguma coisa. Seja bem-vinda, Karina. Muito boa noite a você. Eu estou aguardando aqui entrar o Alexandre para a gente poder bater um papo sobre hipnose. Já mandei uma mensagem no WhatsApp dele. Ok, tu vai me chamar no Instagram. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Eu acho que, né? Esses improvisos são sempre, como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, faz a cores. E a gente está aguardando ele. Mandou mensagem para mim aqui, perguntando se eu ia chamá-lo, mas eu clico aqui no maisinho e não aparece ele aqui para poder eu chamar. Eu boto o ID dele aqui e não vai. Então eu acho que ele tem de estar assistindo. Quando alguém entrar, todos que aparecerem, ver o vídeo ao vivo dessa pessoa também pode assistir, tá? Então a pessoa tem que entrar. Seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vinda, Karina. A gente está aguardando aqui o Alexandre dar uma entrada. E assim que o Alexandre entrar, a gente vai começar o nosso bate-papo. Gratidão, Elaine, por estar presente. Pensei que você ia estar fazendo live e não ia poder participar. Vi sua mensagem lá, agradeço os votos, agradeço também a outra parte. Gratidão sempre. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se o Alexandre dá uma entrada aí. Se ele não entrar, a gente vai conversar nós mesmos sobre o assunto e vamos fazer ao vivo e a cores, como diz aí o Faustão, para que a gente possa conversar. Manuela, seja bem-vinda. Manu é semana que vem, né, Manu? Já estamos marcado, agendado, combinado, e aí vamos bater um papo sobre hipnose na semana que vem com a Emanuela. E na outra semana também já está agendado com o amigo Sukeway, que ele também vai estar participando conosco. E nós estamos aguardando aqui o nosso... Boa noite, Manu. Estamos aguardando aqui o nosso amigo Alexandre entrar para que a gente possa... Aê, Alexandre, seja bem-vindo. Agora sim, estou te convidando. Ver se vai aparecer para você aí um convite. E aí você tem de aceitar para que você possa estar participando comigo aqui e a gente possa estar conversando. Mick, seja bem-vindo aí no nosso bate-papo. Vocês podem ficar à vontade aí durante a live de mandar pergunta. Eu vou estar tentando coordenar as ideias de forma que eu possa estar enxergando os comentários e falando. Alexandre, eu te mandei o convite, você precisa aceitar aí no teu celular e aí você vai dividir a tela aqui comigo e pode começar a lascar as perguntas que a gente vai buscar responder todas elas. Mais uma vez, agradeço a paciência de todos os presentes, aguardando aí que o Alexandre consiga aceitar lá o convite
para que a gente possa dar início. O Alexandre não está conseguindo participar. O que será que está acontecendo? Apareceu uma mensagem para mim aqui, Alexandre, dizendo que você não está conseguindo participar. E eu não consigo te chamar de novo. Acho que você tem que estar na live para poder conseguir te mandar o convite. Agora você entrou de novo, eu vou convidar outra vez, tá? Estou fazendo o convite para você aí. Se você puder aceitar o convite, a gente vai dividir a tela e vamos bater um papo bastante interessante sobre hipnose. Só a nossa troca de mensagem eu já achei muito divertida. As suas preocupações, os seus temores, os temores dos familiares, falando, nossa, não vai ser hipnotizado ao vivo não, porque senão vai dar ruim, isso cá, como é que funciona? Não, pai, não desiste dessa. E essa preocupação, esse medo seu, é com certeza absoluta da imensa maioria das pessoas, e a gente vai estar tirando essas dúvidas suas e de todos os outros que estão conosco assistindo. E vamos aproveitar e vamos conversar, vamos tirar dúvida, vamos bater papo. Pena a gente não conseguir. Alexandre Couto não está conseguindo participar. Ana Pereira, seja bem-vinda, Aninha. Tudo jóia com você aí? A gente está tentando chamar o Alexandre para a live, mas eu acho que ele deve estar tendo alguma dificuldade de internet, de conexão, porque eu envio o convite para ele e ele cai. Ele não consegue ficar lá disponível para a gente poder conversar. Vou fazer mais uma tentativa, né? E aí a gente vai verificar se a gente segue solo ou se o Alexandre vai realmente conseguir fazer parte disso. Aí eu vou precisar da participação de vocês, mandando pergunta por texto aí, ou se alguém quiser dividir a telinha comigo, já que o Alexandre talvez não consiga, manda uma mensagem aí, eu quero, e aí eu faço o convite, porque é um bate-papo espontâneo, é um bate-papo tranquilo, é uma forma da gente tirar as dúvidas, desmistificar essa ideia da hipnose. Algumas pessoas têm mais medo de hipnose do que de injeção, e não é nada disso, né? Tudo muito simples, tudo muito objetivo, tudo muito tranquilo. Mais uma vez apareceu aqui para mim a mensagem que o Alexandre não está conseguindo entrar. Alexandre, se você puder fazer suas perguntas por texto, ver solicitação. Agora sim, vamos entrar ao vivo com o Alexandre. Beleza, vamos ver se assim a gente consegue. O Alexandre fez o pedido da parte dele e a gente aceitou aqui. Vamos verificar se vai funcionar. Se não funcionar, Alexandre, você disse que aceitar, que teria um conjunto de perguntas, eu vou te pedir para mandar por texto, porque pelo WhatsApp não vai funcionar, não vai ter como. E aí a gente segue de forma... Tá aqui, ó, eu estou aceitando e não vai. Aceita e ele continua paradinho lá, pendente. Eu tento convidar, não funcionou. E é assim mesmo, essa vida do ao vivo, essa vida de fazer ao vivo é complicado. Tá aparecendo mensagem que não está rolando. Alexandre, acho que não vai conseguir, não sei se a sua conexão de internet está ruim ou não, mas, se possível, mandem perguntas aí por texto e a gente vai falar sobre hipnose, né? Como é que funciona esse processo da hipnose? A hipnose é uma mágica, a hipnose é uma mística, a hipnose é uma bruxaria, a hipnose é o quê? A hipnose nada mais é do que uma técnica científica, cientificamente comprovada, estudada, avalizada, aonde a pessoa se coloca em atenção plena.
para que você seja hipnotizado, primeiro, você precisa querer ser hipnotizado. Se você não quiser, não tem nenhum hipnólogo na face da Terra que vai fazer você ser hipnotizado. Por que que você não vai ser hipnotizado? Porque você não vai dar atenção para aquilo que está acontecendo naquele momento. E aí eu digo para você, você normalmente já viveu situações de hipnose quando você não tem problema, relaxa. Relaxa, se você tiver pergunta, manda aí no texto e a gente vai fazendo via texto mesmo e tudo bem. Acontece. Primeira vez, está dentro da normalidade. Como eu estava falando, algumas vezes, algumas situações já ocorreram com todas as pessoas, né, que ela passa pela rua e não vê uma determinada pessoa, né? A pessoa ela passa pela outra e não vê. Por quê? Porque ela está com uma ideia fixa em alguma coisa específica de tal forma que ela não percebe as coisas que estão ao seu redor. Então, quando você vai buscar um tratamento de hipnose ou quando você se propõe a ser hipnotizado, se você ficar com a mente dispersa, olhando para o que está acontecendo à volta, para a situação, para o barulhinho que está ali e tudo mais, você não vai ser hipnotizado nem por mim, nem por ninguém. Porque a hipnose é um estado de atenção plena. Você tem que estar focado naquilo para que você possa ser hipnotizado. Outro ponto interessante. Se eu for hipnotizado, né, no bate-papo com o Alexandre lá, se eu for hipnotizado, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me transformar numa outra pessoa, eu vou fazer algo que vai contra? Não, não vai. Não vai. Em hipótese nenhuma, você vai conseguir fazer com que alguém sobre o efeito de hipnose faça alguma coisa que seja contra a índole dela, certo? Então, a pessoa que estiver sobre o efeito da hipnose, ela só irá fazer aquilo que não vá contra o seu caráter, a sua índole, a sua atitude. Então, vamos dar um exemplo. Eu pego você e coloco você num estado de hipnose e chego para você e digo assim, olha, levanta, vai ali, pega a minha carteira, pega o dinheiro que está na minha carteira e coloca dentro da sua carteira. Você só vai fazer isso se, caso a sua índole, o seu caráter, te permitir fazer parte dessa atitude. Se aquilo que você estiver sendo proposto em estado de hipnose contrariar o seu caráter, a sua índole, a sua forma de pensar, agir e ser, não existe instrução hipnótica que vai fazer funcionar. Então, é muito comum as pessoas buscarem um tratamento de hipnose para resolver uma coisa específica, né? Eu acabei de ver aqui um comentário da Elaine, que ela colocou lá que o transtorno de pânico, boa noite, transformou o pânico que tinha de barata. Então você tem um problema específico, né? Você tem um trauma, seja com barata, seja com rato, seja com sapo, seja com lagartixa, seja lá com qual trauma seja. Você, durante o processo de hipnose, você busca regredir na memória da pessoa, no seu subconsciente, qual foi aquele efeito, qual foi aquele momento, qual foi aquela situação que fez com que você adquirisse aquele trauma. E aí você ressignifica aquele momento, fazendo um diálogo entre você hoje e você antigamente, naquele momento, numa conversa de você com você próprio, você acaba ressignificando a situação. A Manu faz a pergunta ali, é possível desfazer crenças com a hipnose? Sim, é possível desfazer crença com a hipnose. Mais uma vez, como é que isso funciona? A pessoa primeiro tem que querer, né, que essa crença seja desfeita. Se ela se agarrar a essa crença
ela não vai conseguir, nem com a hipnose, nem com nenhum outro tipo de tratamento, atingir a situação. Então, o processo de hipnose vai buscar a raiz da causa daquela crença. Porque a crença foi colocada por alguém em você ou por você próprio em algum momento da sua vida. E às vezes você nem sabe do porquê. Por exemplo, eu fiz o atendimento de uma pessoa que ela era extremamente compulsiva alimentar e obesa. Ela comia muitos doces. Ela vivia o tempo todo comendo doce. E aí nós fizemos o tratamento com ela e descobrimos que quando ela tinha 4 anos de idade, ela estava sentada na frente da casa dela, e aí uma pessoa, o pai dela, chegou, ela se levantou, levantou os bracinhos de uma criança de 4 anos de idade para receber o colo do pai. O pai simplesmente deu uma bala a ela e balançou, passou a mão na cabeça dela. Esse foi o momento traumático. Veja, que não foi um tapa, uma agressão, uma queda, uma violência. Foi a falta de carinho. E nesse momento que ela entrou no processo de falta de carinho, ela subconscientemente substituiu o carinho pelo doce. Então, todas as vezes que ela comia doce, ela entendia que estava recebendo o carinho que ela não teve do pai dela lá com 4 anos de idade. Nós fizemos ela revivenciar aquela cena, ressignificamos aquela situação, fizemos ela administrar dentro dela aquele momento e aí trouxemos ela de volta e vocês podem ter alguma dificuldade de acreditar, que é normal, mas em muito pouco tempo ela perdeu 20 quilos. Simplesmente perdeu peso. Por quê? Porque ela liberou de dentro dela própria aquela crença equivocada de que ela tinha. A Manu está fazendo, no caso da crença que não está sendo mais construtiva no momento. Sim, qualquer situação que a pessoa entenda que aquilo não é mais útil para ela e que ela quer ressignificar, ela pode procurar um tratamento de hipnose e refazer aquela situação na vida dela. E isso serve para tudo, tá? A hipnose cura tudo? Não, ela não cura tudo, porque a hipnose é uma ferramenta, né? A gente tem a Elaine com a constelação familiar, a gente tem você, Manu, com a terapia da ayahuasca, a gente tem a minha psicóloga com uma psicóloga convencional, a gente tem uma série de pessoas com uma série de técnicas e cada técnica colabora com alguma ação e traz um resultado específico. Mas a hipnose, a gente costuma dizer que ela equivale a 10 anos de terapia. Por quê? Como você está colocando, a pessoa tem uma crença, né? Uma crença não é algo que está fisicamente materializado, é algo que está no inconsciente dela. Ela vai fazer terapia, ela vai ficar indo a terapeuta lá, psicóloga, psiquiatra, 10 anos tratando daquela matéria e possivelmente não chegue a um resultado tão efetivo. Então a gente fala que a hipnose ela pega 10 anos de terapia e transforma num único atendimento. Porque ela vai na raiz do problema, desencadeando aquele problema, você desencadeia toda a situação para frente. Por exemplo, eu fiz o tratamento com uma pessoa que ela desejava ser auxiliada a parar de fumar. Nós fizemos o tratamento, não o tratamento completo, definitivo, mas um tratamento de auxílio imediato ali. E nós descobrimos em 3 períodos de tempo, se eu não me engano, era 5 anos, 9 anos e 11 anos, que ela passou traumas com relação ao cigarro. E aí ela adquiriu o hábito de fumar. Na regressão, nós fomos lá ressignificar os 9 anos de idade. Quando a gente voltou nos 4 anos de idade, 5, 4, 5, por aí. Quando a gente voltou no 9 anos de idade, a pessoa não tinha mais trauma naquela situação. Quando a gente voltou no 11 anos de idade,
ela nem se lembrava mais do que era que ela tinha vivido. Por quê? É como se fosse um efeito dominó. Você derruba uma pedra, ele derruba outra, derruba outra, derruba outra, e assim vai sucessivamente. O Alexandre tinha feito uma pergunta aqui em cima. A hipnose e a regressão caminham juntas? Olha, eu vou dizer para você que uma não vive sem a outra, Alexandre. Por quê? O Alexandre de hoje carrega um trauma de tantos anos atrás. A gente precisa regredir no tempo, e acontece de fato. Algumas pessoas mudam a fala, a feição, a forma de sentar, porque ela está sentada, né, no atendimento, regredindo para aquele período de tempo onde aconteceu o trauma. E lá é feito o trabalho de ressignificação. Então, a regressão, a hipnose sem a regressão, não tem como acontecer isso, porque você tem que voltar lá naquele momento para poder ressignificar aquela situação. Já que eu acho que o meu passado é o meu problema, através da hipnose podemos resolver esse problema? Sim, 100% de chance. Vamos imaginar, né? A gente sabe, porque você compartilhou, eu acho que você não vai ficar aborrecido de eu comentar aqui, que você tem um certo trauma com um determinado animal por aí, né? E aí, esse trauma, você comentou que foi porque seu irmão pegou e colocou lá esse animal nas suas costas quando você era pequeno e tal, tudo mais. Bom, isso é o que você acha que é o trauma. Isso é o que você acha conscientemente que é o problema. Mas, fazendo a hipnose e buscando através da regressão o momento do trauma, pode ser que você identifique uma situação completamente diferente dessa que você registrou como o problema. É muito comum, durante o processo de hipnose, a pessoa buscar a gente procurando a solução para um problema. Por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça constante, gigante, a minha dor de cabeça não passa, eu quero tratar isso para curar a dor de cabeça. Bom, primeiro você precisa fazer todo um check-up médico para saber se essa dor de cabeça não tem um efeito físico, não é uma situação que está te causando, sei lá, o fígado, o rim, que está causando essa dor de cabeça. Constatado que não é físico, o seu problema de saúde não é físico, aí nós podemos atuar com a hipnose, sim. E, no caso dessa paciente, durante o processo de regressão, nós chegamos a outros assuntos que não tratavam da dor de cabeça. Aí você vai falar, Francisco, pô, ela procurou você para resolver a dor de cabeça. Foi, é verdade. Porém, o subconsciente dela exigia dela alguma coisa muito mais profunda para se corrigir para a vida dela. E aí o hipnólogo não tem nenhum controle sobre isso. Quando a gente coloca o paciente no estado de hipnose, a gente dá determinadas ordens que faz com que o subconsciente vá buscar a causa daquele problema que ela está relatando. Ó, eu tenho esse problema, quero curar esse problema, então a gente dá ordem para o subconsciente buscar a causa daquele problema. Só que se existe um trauma ainda maior naquela paciente, ou naquele paciente, o subconsciente dele, gritando, pode apontar em outras direções. E assim foi, né? Todo o tratamento dela ocorreu focado em outro assunto que não era a dor de cabeça que ela estava buscando a solução. A dor de cabeça dela foi resolvida? Não sei se foi resolvida, porque eu depois não tive mais contato com a pessoa. Eu até mandei mensagens perguntando para ela, mas não tive retorno. Então, eu não sei dizer se foi resolvida a questão da dor de cabeça. Mas aquilo que foi tratado durante o processo de hipnose, sim. Aquilo foi, com certeza absoluta, resolvido e ressignificado. A hipnose, né, nós temos um caso familiar
A pessoa não conhecia nada de hipnose, achou que podia acontecer alguma coisa de diferente durante o processo de hipnose e quando ela estava buscando a solução da fibromialgia, né? Ela procurou o hipnólogo para tratar da fibromialgia. Então, ela agendou lá a consulta, eu não pude acompanhá-la por questões que eu não me recordo mais nesse momento, e a pessoa amarrou a calça com uma corda. No lugar do botão, ela amarrou com uma corda. Com medo de que durante o processo de hipnose, ela poderia ser submetida a uma situação vexatória que causasse para ela algum problema. Volto a repetir. Nenhum hipnólogo vai fazer você fazer algo que você não seja do seu caráter e da sua índole. Pyong, né? Vocês devem conhecer, é um japonesinho, chinesinho, bem famoso dessa área de hipnose, e ele faz vários atendimentos, tem um canal no YouTube aí com milhões de seguidores, e ele costuma ir para a Avenida Paulista, e lá nessa Avenida Paulista ele pega um grupo de pessoas, hipnotiza as pessoas, faz as pessoas esquecerem nome, número, telefone, faz as pessoas se verem sozinhas na Avenida Paulista, faz as pessoas verem outras pessoas peladas. Para que todas as pessoas que ele olhe, ele veja as pessoas peladas. Essa pessoa que se submete a esse tipo de indução, só com um caráter leviano é que ela aceita essa sugestão. Se para você esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, esse tipo de ação, ele não é adequado, não adianta o hipnólogo te colocar essa sugestão que você não vai acatar isso de forma nenhuma, de forma alguma. Então, a hipnose precisa da colaboração do paciente. Quando você está no estado de hipnose, você não perde a consciência, você não deixa de ser você mesmo, você não deixa de saber tudo que está acontecendo, você não deixa de, quando acaba a sessão, você se recorda plenamente de todas as questões que foram tratadas, de tudo que você sentiu, viveu, vivenciou. Você não precisa estar fisicamente com o hipnólogo para que você seja hipnotizado. Foi aí que eu entrei na área de hipnose. Eu busquei um tratamento de hipnose com a Ana, é uma amiga querida nossa, e a Ana tentando me convencer de que eu podia fazer pela internet. E eu falando para ela, não, tem que ser presencial, tem que ser presencial. Se não for presencial, não funciona. Porque eu tinha a crença de que o hipnólogo exercia algum tipo de magnetismo sobre a pessoa e, com isso, tinha-se o efeito da hipnose. Se ele não tivesse aquele magnetismo, a hipnose não funcionava. Essa era uma crença de minha pessoa enquanto leigo, ok? E aí a Ana, como a gente fala num bom popular, a Ana bateu o pau na mesa e colocou o seguinte: Francisco, se eu não conseguir te hipnotizar, eu devolvo em dobro o valor do seu tratamento. Eu falei, opa, peraí, essa mulher está sabendo o que ela está falando. Porque se tem uma coisa que as pessoas lidam com muito respeito e responsabilidade, é com dinheiro. Então, se ela está colocando de que ela me devolve em dobro, se ela não me hipnotizar pela internet, eu paguei para ver. Fiz a contratação do atendimento e disse para ela, Ana, se você me hipnotizar pela internet, eu vou buscar esse assunto a fundo, vou estudar isso com seriedade e vou me tornar um excelente profissional nessa área. E assim foi feito. Assim foi feito. A gente fez o tratamento com ela me fez a hipnose, conseguiu resolver o problema que eu busquei com ela, e dali a gente começou a estudar esse assunto com muita seriedade, com muito respeito, com muita responsabilidade. Eu sou membro da Associação Paulista de Hipnose, está aqui o meu diploma, que não me deixa mentir, está vendo aqui a ADAP, Associação Paulista de Hipnose, tenho o curso de formação em auto-hipnose,
que é uma técnica também muito interessante, muito utilizada, e busco cada vez mais conhecimento, formação, através de leitura de livro, de técnicas diferentes. Como funciona o nosso atendimento? São 4 sessões de hipnose que duram em média 1h30, 2 horas. Esse é o tratamento completo, completo tratamento. Aonde a gente, na primeira sessão, vai fazer a anamnese e tentar buscar a raiz daquele atendimento que a gente vai estar fazendo. Durante esse processo, nós fazemos um tratamento de hipnose espontânea, damos um presente hipnótico para a pessoa, e aí, na próxima semana, se aguarda uma semana para que isso internalize dentro do subconsciente da pessoa. Na próxima semana, nós fazemos a regressão para buscar o trauma e ressignificar aquela situação. Na terceira sessão, nós fazemos uma sessão de perdão, auto-perdão e perdão ao próximo. Isso também é fundamental para o tratamento. Na quarta sessão, ou seja, um mês iniciado o tratamento, a gente faz uma verificação se tudo aquilo foi tratado, foi ressignificado, se existe ainda alguma coisa que precisa ser feita, alguma coisa que precisa ser corrigida. E é feito isso nessa sessão, mas normalmente não tem nada mais para ser mexido e a gente faz uma viagem ao futuro. Essa é a parte da hipnose que eu mais me impressiono com ela, porque você vive cenas e situações das quais você não viveu e que muito provavelmente você vai viver literalmente aquela situação que você viu. A explicação para isso é que esse futuro já existe e você só está conseguindo ter acesso a ele de uma forma subconsciente. Então, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta, fazer mais alguma colocação, porque, infelizmente, nós tivemos problemas técnicos, o Alexandre não conseguiu participar conosco. Seria muito interessante a participação dele, porque na troca de mensagem, quando eu fiz o convite a ele, ele se mostrou bem reticente, inclusive com medos e temores, tanto dele quanto de seus familiares, e ele aqui comigo faria um bate-bola bastante interessante disso e se permitiria colocar suas dúvidas, ouvir aquilo que eu teria para dizer. Acredito eu que transmitiria para ele uma confiança maior no tratamento de hipnose do que ele tinha antes de participar conosco nessa live. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria que colocasse aí como texto, que a gente vai poder estar observando e respondendo. Se não houver essas perguntas, eu vou propor a quem estiver assistindo, se tiver interesse, se estiver aberto, se permitir, fazer uma hipnose comigo aqui, não uma hipnose para solucionar os problemas da pessoa, mas se ela tiver uma dor, a gente vai fazer esse tratamento de hipnose aqui rapidinho para poder aliviar a dor dela e dar a ela condições de ter uma noite de sono tranquila, de ter uma noite de sono bem prazerosa, né? Para não dizer uma outra palavra. É uma pena, Francisco, mas não faltará oportunidade. Com certeza, Alexandre. Essas questões técnicas são assim mesmo e não há problema nenhum. Bom, pela não manifestação de perguntas aí, eu vou convidar a todos que estiverem ao vivo comigo e depois, posteriormente, quem quiser assistir, que se permita essa oportunidade de se colocar em estado de hipnose e se permita ser favorecido com esse presente hipnótico que a gente vai colocar agora. Beleza? Então, eu vou propor
a você, nesse momento, que você simplesmente pegue suas mãozinhas, né? Pegue suas mãozinhas, entrelace seus dedos, tá vendo? Está entrelaçado seus dedos, feche a sua mão. Eu costumo não dormir. Estou aberto à instrução. Beleza. Então vamos lá, Alexandre. Vamos fazer com você. Vou fazer direcionado para você, mas vai fazer para todo mundo que está aqui presente, tá bom? Então, olha, pega a sua mãozinha aí, Alexandre, entrelaça seus dedos, fecha aqui, ó, os polegares, né? E aí você vai colocar esses dois dedos abertos e você vai olhar fixamente entre os seus dois dedos para a tela do telefone celular que está aqui conosco, tá? Então você entrelaçou os dedos de trás, você vai abrir os seus dois dedos indicadores e vai fixar o seu olhar entre esses dois dedos. E toda a sua mão vai ficar grudada aqui e você fixando o olhar para esses dois dedos, se concentrando apenas na minha voz, se concentrando apenas, olhando fixamente para esse ponto imaginário entre os seus dois dedos. E você vai verificar, Alexandre, todos que estiverem fazendo isso, que quanto mais força você fizer para afastar os seus dedos, mais eles vão se aproximando. Quanto mais atenção você der àquele ponto focal, mais forte a atração vai ficando. E eles vão, quanto mais força você fizer, mais eles vão se aproximando. Quanto mais força você fizer, mais eles vão se aproximando até que eles colam. E por mais força que você faça, você não consegue descolar esses dedos. Respira fundo, concentra-se, relaxa. Agora você pode simplesmente abrir as suas mãos e descolar seus dedos e sua mão. E eu vou propor agora que você sente de uma maneira relaxada, coloque os seus pés fixos no chão, bem espalmados os pés, não importa se você está descalço ou calçado, não importa que tipo de piso você está. Você simplesmente vai fechar os olhos e vai respirar, encher seu pulmão de ar de uma maneira que você talvez não costume fazer com uma frequência muito grande. E aí você vai soltar o ar e relaxar todos os músculos do seu corpo. Lembrando que você está de olho fechado e você está concentrado apenas na minha voz. À medida que você respira, à medida que você solta o ar, você vai relaxando os ombros, você vai relaxando os seus braços, você vai relaxando o seu tórax, vai relaxando o seu abdômen, vai relaxando a sua cintura. À medida que você inspira e expira, você relaxa todo o seu corpo. E esse relaxamento segue para as suas coxas, você solta toda a musculatura das suas coxas, solta a musculatura do seu joelho, você sente a batata da sua perna relaxando, você sente seu tornozelo relaxado e você sente seus pés totalmente relaxados, sentindo carinhosamente o piso aonde eles estão fixados. E aí você vai concentrar sua atenção no seu rosto, nas suas bochechas, no seu nariz, nos seus olhos, na sua orelha, no seu cabelo. Você vai percebendo que todo o seu corpo vai continuar num processo de relaxamento, de tranquilidade, de paz. Seus olhos fechados vão ficando cada vez mais pesados. Quanto mais você respira, quanto mais você expira, mais pesados seus olhos vão ficando. Quanto mais você fecha os olhos, mais relaxado você fica. E quanto mais relaxado você ficar, mais pesados seus olhos vão ficando. Seus olhos vão ficando extremamente pesados, extremamente relaxados. Eu vou fazer uma contagem de 3 até 1. E quando eu fizer essa contagem, seus olhos estarão extremamente colados. E por mais que você tente abri-los, você não vai conseguir. Quanto mais força você fizer para abrir os seus olhos, menos capacidade você vai ter de abrir os seus olhos, beleza? Então, fechado em 3, colado em 2,
totalmente pesados, grudados e colados em um agora. Respira fundo, solta o ar, tente levantar, tente abrir os olhos e você vai ver que você não consegue. Quanto mais tentar, mais você vai falhar. Quanto mais você pôr força para abrir os seus olhos, mais você vai falhar, mais você vai ter os olhos colados. Espero que você tenha tentado. Você percebeu que não conseguiu abrir os olhos, tudo bem, muito bem. Fique relaxado, respire com calma, com assertividade. Num processo de tranquilidade, de paz, de harmonia. Você sente seu corpo extremamente pesado. Não importa onde você está sentado, você está sentindo seu corpo cada vez mais pesado. E aí esse corpo pesado começa a afundar no local onde você está sentado e você sente toda aquela situação do conforto de estar num local agradável, pesado, relaxado e em paz. E aí você vai observar que vai surgir na sua frente uma escada. É uma escada muito segura, é uma escada muito firme, é uma escada muito poderosa. E você vai observando essa escada, você vai em direção a ela. E você, cada vez que se aproxima dessa escada, fica ainda mais confiante, fica ainda mais empoderado, fica ainda mais confiante de si mesmo. Você vai chegar na ponta dessa escada, vai olhar lá para baixo e você vai se permitir descer um degrau de cada vez. À medida que eu faço a contagem de 10 até 1, você vai descendo cada passo um degrau diferente. À medida que você desce, mais profundamente você vai descer no seu subconsciente. À medida que você caminha, você se sente relaxado. À medida que você desce, você se entrega cada vez mais. Quanto mais você se entrega, mais profundo nós vamos no seu subconsciente. E mais relaxado você fica. Espero que você tenha chegado na ponta da escada, olhando lá para baixo fixamente, se percebendo numa escada segura, tranquila. Você vai dar o primeiro passo assim que eu fizer a primeira contagem. 10. 9, 8, cada vez mais profundo. 7, descendo profundamente em seu subconsciente. 6, chegando ao local mais profundo de seu subconsciente. 5, 4, 3, 2, 1, agora. Agora você está na central de comando do seu cérebro. Se você olhar em volta, você vai perceber algum tipo de controle, algum tipo de alavanca, algum tipo de botão, algum tipo de mecanismo que te permita modificar uma situação. E aí você vai caminhar até esse local. Chegando próximo, você vai olhar os botões, ou as alavancas, ou as roldanas, e você vai ver escrito nela lá, insônia. Você vai ver escrito em outro, dor. Você vai ver escrito em outro, angústia. Você vai ver escrito em outro, ansiedade. E aí você vai perceber que essas alavancas, ou esses botões, estão ligados no máximo do seu potencial. Só que você vai trazer essas alavancas para baixo. Ou esses botões você vai apertar para desligar. Ou essas roldanas, você vai fechar elas. Então,
Por mais força que você precise fazer para trazer uma alavanca dessa para baixo, você vai conseguir fazer com que ela ceda e venha para o zero. Então você vai pegar a alavanca da ansiedade e vai trazer ela para zero. Você vai pegar a alavanca da dor e vai trazer ela para zero. Você vai pegar a alavanca da insônia e vai trazer ela para zero. Você vai pegar a alavanca da angústia e vai trazer ela para zero. E você vai visualizar que esse painel onde você está muda de cor. Ele passa a ficar numa cor verde, numa cor de tranquilidade, numa cor de que tudo está certo agora. Você vai perceber que essas alavancas pararam de fazer pressão. Você vai perceber que esses botões que você apertou agora estão verdes. Num verde muito bonito, muito tranquilo, muito de refazimento. Você vai ver que toda aquela sala onde você está parece agora uma calmaria, uma solicitude, uma paz interior. E aí você vai perceber que você já está mais calmo, que você já está mais tranquilo, que aquela ansiedade, aquela dor que você estava sentindo antes já não estão mais tão forte assim. E aí eu vou pedir a você que olhe ao redor e verifique se existe alguma porta. E existindo essa porta, eu vou pedir que você caminhe até ela. Caminhando até essa porta, eu vou pedir a você que abra essa porta. E ao abrir essa porta, você vai se deparar com um grande painel, enorme painel, como aquelas telas de cinema gigantescas. E você vai verificar que naquela tela, naquele painel, tem lá a sua dor, tem lá a sua ansiedade, tem lá a sua insônia, tem lá a sua angústia. E você vai olhar para aquele painel e você vai dobrar aquele painel no meio. Sabe? Como você pega uma folha de caderno e dobra no meio, pega um lençol e dobra no meio, pega uma toalha e dobra no meio, você vai olhar para aquela tela e você vai dobrar aquela tela no meio. E depois que você tiver dobrado aquela tela no meio, você vai dobrá-la no meio mais uma vez. E aí, assim que você tiver dobrado ela mais uma vez, você vai dobrá-la mais uma vez. E ela vai diminuindo de tamanho, diminuindo de intensidade, diminuindo de espaço. Ela vai cada vez sendo dobrada e dobrada e dobrada, diminuindo de tamanho, diminuindo de força, diminuindo de intensidade. E assim você vai chegar a um tamanho tão pequeno como se fosse uma caixa de fósforo. Aquela tela de cinema gigantesca que estava lá, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua dor, a sua angústia, agora é uma caixinha de fósforo muito pequenininha. E você vai olhar para o chão do local onde você está e você vai perceber que é uma areia, uma terra fácil, uma grama fácil, são pedrinhas pequenas. Você vai abrir um buraco e colocar dentro deste local essa caixinha de fósforo e vai enterrar ela. Feito isso, você vai voltar por essa porta aonde você foi. E aí você vai perceber que agora aquela central de comando está bonita, ela está iluminada, ela está de uma forma tão exuberante que você não a percebeu assim quando chegou nela. E você vai se sentir em paz, vai se sentir tranquilo, vai se sentir em harmonia. E você vai respirar profundamente e expirar profundamente. E eu vou pedir a você que volte
para aquela escada que te levou até aí. Você vai se colocar ao pé daquela escada, olhando para cima. E mais uma vez eu vou fazer uma contagem de 1 até 10. E cada número que eu contar, você vai subir um degrau dessa escada. Cada número que eu te oferecer, você vai subindo um degrau dessa escada, saindo do seu subconsciente e retornando para o seu consciente pleno. Então, 10, você coloca o primeiro pé na escada e sobe o primeiro degrau. 9, você volta mais um degrau. 8, retornando à consciência plena. 7, saindo do seu subconsciente. 6, voltando à condição de consciência. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, você ainda permanece de olhos fechados e totalmente relaxado, se sentindo muito bem, em paz e feliz. E você percebe agora que os seus pés estão totalmente colados no chão. E você tenta tirar os pés do chão e você percebe que você não consegue. Por mais força que você faça, você não consegue tirar os pés do chão. Você está com os pés colados e isso te dá uma certa ansiedade, porque quanto mais força você faz, mais colados seus pés vão estar no chão. Mas está tudo bem, está tudo em paz. Você vai automaticamente colocar o dedo na ponta do seu nariz. E ao fazer isso, você vai abrir os olhos e ter o pé descolado do chão agora. Totalmente consciente, de olhos abertos, tranquilo e em paz, se sentindo muito bem, relaxado. Você desperta e se encontra de uma maneira muito, muito tranquila. Sugiro a você que acompanhou esse processo da hipnose de ponta a ponta, que não vá assistir nada na televisão nesse momento, não vá para a rede social, não vá ouvir uma música agitada, porque mesmo sendo um processo de hipnótico simples, ele é efetivo. Então, você ainda está com resíduo de processo hipnótico, então eu sugiro a você fortemente que não vá participar de nenhuma atividade mais efetiva, para que você não cause problema para si próprio, ok? E aí depois você deixa nos comentários aqui do vídeo, porque os comentários agora, depois que a gente terminar a live, eles vão ser apagados e não fica gravado no vídeo. Mas depois lá, eu gostaria que você comentasse lá no vídeo. Ô Francisco, eu fiz o processo, realmente eu tive uma noite de sono melhor, minha ansiedade, minha angústia, minha dor melhorou. Lembrando que esse não é um processo de hipnose de tratamento. O processo de hipnose de tratamento, eles são 4 sessões, né? Anamnese, regressão, perdão e viagem ao futuro. Aqui eu estou dando um presente hipnótico para você, para que você possa se permitir, se perceber hipnotizado e perceber que você está 100% consciente, 100% sabedor de tudo que está acontecendo, que você tenha uma boa noite de sono, que você tenha um ótimo relaxamento, que tudo de bom, de melhor, de mais maravilhoso possa acontecer na sua vida. Gratidão pela sua participação, gratidão, Alexandre, pela boa vontade, gratidão a todos que estiveram conosco aqui na live e você que vai assistir posterior, porque essa live vai ficar gravada. Gratidão, namastê, fique com Deus e até a próxima. Obrigado.